da Daniele. Lembre desse nome aí que você colocou agora diante do Senhor. Vamos meditar na palavra. Nós estamos terminando hoje uma jornada de fé, tá? Há 21 dias nós começamos um propósito de jejum e de oração. Há 21 dias você foi convocado a estarmos juntos em jejum e oração. E durante 3 semanas nós fomos ministrados, recebemos orientação, recebemos todos os dias um devocional. Muitas pessoas partilhando comigo: pastor, tem sido muito bom. E um tempo de crescimento, as palavras diárias, todos os dias, o devocional, falando sobre esse assunto aqui, né? O Espírito Santo trouxe no meu coração o desejo de convidar a igreja, e a gente está encerrando hoje. Esse modelo, irmãos, que nós usamos de jejum de 21 dias, é um modelo que a gente trouxe da história de Daniel, né? A palavra diz que o profeta Daniel propôs no coração, ele precisava de uma resposta de Deus, ele precisava de uma resposta para a sua vida. Estava acontecendo algo que ele não estava entendendo, e ele entendeu que era através da oração que ele conseguiria receber de Deus a revelação. Então ele se propôs: eu vou orar e eu vou jejuar. O que é o jejum, gente? É quando eu me aproximo espiritualmente daquele que me fortalece. O jejum é quando eu sacrifico a minha carne, e quando o meu espírito se fortalece, e isso inevitavelmente me aproxima de Deus. Isso é o jejum, e tem 3 semanas que a gente está jejuando, e a gente está concluindo isso hoje, e eu tenho certeza que o Senhor está nos fazendo chegar do outro lado fortalecidos, com uma nova visão. Quando nós nos propomos a jejuar, os nossos olhos espirituais, eles são abertos, a nossa visão espiritual, ela é ampliada. Esse é o propósito do jejum, né? E também a gente está encerrando hoje a nossa série sobre batalha espiritual. Foram 4 domingos de ministrações sobre batalha espiritual, e eu quero rapidamente relembrar com você o que foi que a gente aprendeu nesses 4 domingos. No primeiro domingo a gente aprendeu que a batalha espiritual é uma disputa de território, tá? Entendamos, irmãos, a batalha espiritual é uma realidade na vida daqueles que creem ou na vida daqueles que não creem. Aqueles que não creem já estão em desvantagem, né? Até porque a palavra do Senhor diz que as coisas espirituais, elas só são discernidas por quem tem uma mente voltada para as coisas do Espírito. Por isso que tem pessoas vivendo perdas sucessivas na sua vida, e está achando que isso é coisa natural da vida. Tem gente, por exemplo, que está enfrentando uma batalha e está olhando para pessoas, achando que isso é perseguição de gente, achando que isso é alguém que está contra você. A palavra do Senhor diz na carta aos Efésios que a nossa luta não é contra pessoas. Esse foi o texto que embasou toda a nossa caminhada, né, durante essas 4 semanas. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra seres humanos. A versão mais clássica da Bíblia diz que não é contra carne ou sangue. Então não podemos, irmãos, viver a nossa vida com muita intensidade, batalhas, às vezes até o nosso corpo, a nossa saúde sendo afetada, achando que isso é uma questão natural da vida. Quem olha para a vida assim já perdeu a batalha. Por isso que a palavra diz que as coisas espirituais, elas só são discernidas espiritualmente. E o cerne da batalha espiritual é uma disputa de território. Nenhum território no mundo espiritual fica vazio, alguém ocupa, alguém toma posse. Se você se aproxima de Deus, é Deus quem toma posse desse ambiente, do coração, da mente, das emoções. Se você se distancia do Senhor, a gente vai aprender isso hoje, quem vai tomar esse território é outra força. E nós precisamos ampliar a nossa visão para entendermos isso. Essa foi a primeira ministração. Na segunda semana eu falei sobre fortalezas. Fortalezas que são criadas na mente. O apóstolo Paulo diz que, embora sejamos humanos, as nossas armas não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir o que, gente? Fortalezas. E como isso é feito? O apóstolo Paulo nos ensina: destruindo todo o argumento e toda pretensão. Quer entender o que é fortaleza? Por exemplo, esse assunto que eu estou falando, dizendo que batalha espiritual é uma questão de discernimento. Tem gente que ouve sobre esse assunto e na sua racionalidade
na sua objetividade enquanto ser humano, de entender as coisas de forma cartesiana, olha e diz: não, pastor, eu não acho que é assim não, acho que isso é papo de crente, exagero. Pois é, essa pessoa já estabeleceu um argumento na sua mente e já há uma fortaleza. Irmãos, quanta coisa a gente perde na vida por causa de argumentos que foram estabelecidos ao longo da nossa vida. Aliás, o ser humano, ele sempre perde de viver o propósito e a bênção do Senhor, porque a sua mente está baseada em argumentos contrários aos argumentos de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a forma de vencer fortaleza, preste atenção, é você destruir argumento e altivez. Lembra o que eu ensinei? Que a altivez é quando eu tenho o meu argumento e ninguém me tira desse lugar. É nesse momento que as pessoas perdem na vida, né? Por exemplo, alguém está te dizendo: olha, eu acho que você precisa mudar o seu jeito de viver, assim você vai destruir a sua vida. A pessoa olha e diz: não, eu tenho controle sobre isso. Pronto, já perdeu para o argumento. Não, com isso aqui eu sei lidar. Já perdeu para o argumento. Eu falava nos cultos da manhã que eu tenho percebido, irmãos, que esse tem sido o tempo onde nunca vi ser tão forte um argumento contra a família e contra a construção de uma família quanto esse tempo que nós estamos vivendo. Olhe para os nossos jovens. Entenda, todo grande projeto de Deus, preste bem atenção, todo grande projeto de Deus para a humanidade começa com uma família. Todo grande projeto de Deus para ajudar a consertar a humanidade começa com a família. O núcleo da bênção é na família, pois esse é o tempo onde as pessoas mais rejeitam ter uma família. E por quê? Por causa de argumentos que foram plantados e criaram fortalezas. Pergunte para os jovens hoje se eles querem casar. Não, eles querem compromissos rápidos, fúteis, de prazer momentâneo, e depois, se não der certo, eu vou para outro. Os jovens não querem mais casar. E por quê? Eu vou querer ter o que eu vi o meu pai e minha mãe teve? Um argumento muito forte, né? Eu vou querer ter uma família para ter a mesma família que eu convivi dentro de casa? Quero não. E é dessa forma que o nosso inimigo vai construindo fortalezas, e o projeto de Deus para abençoar a próxima geração vai sendo o quê? Retardado. Nós vemos uma juventude, irmãos, que não querem estabelecer, porque entenda, a base da sociedade, ela está estabelecida na família. Olhe pessoas bem-sucedidas, olhe para pessoas bem-sucedidas, tem algumas exceções, tá? Mas olhe para pessoas bem-sucedidas e olhe o núcleo que protege e fortalece o sucesso dessa pessoa. Se não tem ali um pai, uma mãe e filhos. Quando esse núcleo é destruído, o que acontece com um projeto sólido de Deus de bênção para a sociedade? Ele rui. É só você perceber o que acontece quando um divórcio vem numa família que está preparada para abençoar. Eu vou falar sobre isso, sobre o rastro de destruição que o projeto e estratégia do nosso inimigo traz quando há um ataque. E o ataque é sempre contra o quê? A família. Fortalezas foram criadas na mente dos nossos jovens. Então os nossos jovens, no tempo que nós estamos vivendo, eles não querem ter uma família. Eu estava falando sobre isso no culto da manhã, porque lá em casa sempre a gente, desde que de pequenininhos, aliás, desde que eles são bebês, eu sempre ministrei sobre os meus filhos a bênção na família que eles terão, sempre. Eu já oro pelos filhos deles, eu já oro pelo marido da minha esposa, eu já oro pela esposa do meu filho, marido da minha esposa, misericórdia, marido da minha esposa sou eu, ainda bem que estou orando por mim, né? Eu já oro pelo esposo da minha filha, eu já oro pela esposa do Lael, eu já oro pela esposa do Daniel, sempre orei. Aliás, desde pequenininho que eu já oro no ventre da minha filha pelos filhos que ela vai ter. Aí a gente estava indo do hotel para a conferência, aí de repente ela disse assim: mamãe, papai, porque eu quero ter a minha família, eu quero ter os meus filhos. Eu aqui ao volante dirigindo e dizendo: é isso, meu Deus. A gente explica para ela: filha, na hora certa. Na hora certa, eu disse até para ela: eu já oro
pela pessoa que você vai namorar e vai casar com você. Eu já oro por não sei nem quem é. Isso me faz lembrar o pastor Luciano Subirá, né? Ele disse que quando ele começou a entender através do Espírito Santo, ele começou a jejuar e orar pelo esposo da filha dele, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor já preparou. Irmãos, esse é o papel nosso enquanto pai, enquanto mãe. Por quê? Porque o papel do nosso inimigo e a estratégia dele é criar fortaleza na mente dos nossos jovens para que a família seja rejeitada. Uma pessoa sozinha, ela é facilmente vencida. Uma família destruída é uma família onde os filhos são alvos mais fáceis. Há um tempo atrás, fizeram uma pesquisa questionando uma pessoa que foi presa por violência à criança. E num depoimento ele disse: os meus alvos sempre foram crianças onde os pais estavam distantes e separados. Entenda, a estratégia do nosso inimigo, ela é sorrateira. Vou falar sobre isso hoje, tá? Sobre um símbolo na palavra de Deus que se chama o espírito de Amaleque, sempre atacando quem está sozinho. Quem está em família, irmãos, está protegido. Quem está sozinho está desguarnecido. Você entende por que a mente dos nossos jovens é tão atacada e criada fortaleza para que se crie objeção e resistência para o plano de bênção de Deus para a família? E essas fortalezas, elas só são destruídas quando os argumentos, que são as ideias, tá? Os argumentos são as ideias que foram plantadas, sabe como? Nas feridas que não foram curadas. Sabe como uma fortaleza é estabelecida no coração e na mente de alguém? Uma ferida não curada. Lembra que eu falei? Para que eu quero família? Eu não quero sofrer como a minha mãe sofreu. Pronto. Para que eu quero casamento? Eu não quero que homem faça comigo o que eu vi o meu pai fazer com a minha mãe. Pronto. Argumento sólido, né? Fortaleza na mente. Isso tem a ver também com fortalezas criadas em relação a finanças, tá? Quantas pessoas, irmãos, que Deus deu a habilidade, sabe? Parece que a pessoa tem a mão de fazer a riqueza aparecer. Só é chegar algo na mão dessa pessoa e essa pessoa faz isso multiplicar. Mas na habilidade que faz multiplicar, na mesma habilidade se destrói. Por quê? Porque uma fortaleza foi criada em relação a finanças. Não é a falta ou a escassez, né, do dinheiro. É a fortaleza que foi criada para você não saber reter o que Deus te dá. Aí quando você vai perceber, é uma pessoa que ao longo da vida, o seu entendimento que foi lhe ensinado, como lhe foi passado sobre finanças, criou uma fortaleza na mente. É uma estratégia do nosso inimigo. Primeiro ele cria um argumento, tá? E o argumento ele é sólido. O argumento ele é plausível. O argumento então cria a fortaleza. A batalha espiritual se processa assim. Aí como é que o apóstolo Paulo diz que essa fortaleza precisa ser destruída? Os argumentos precisam ser destruídos. E aí o apóstolo Paulo diz como? Você precisa pegar o seu pensamento e levá-lo cativo a Cristo. Porque todo argumento que cria fortaleza, a palavra diz que se opõe ao conhecimento de quem? De Deus. Essa foi a segunda mensagem ministrada. Na semana passada eu ministrei sobre a hierarquia espiritual, que nós precisamos conhecer, senão entramos na batalha já em desvantagem, né? O apóstolo Paulo diz: olha, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra seres humanos, não é contra pessoas. Apesar de na nossa frente a gente está vendo oposição de pessoas, essa pessoa ela está a serviço de alguém que o propósito dele, a palavra diz que é roubar, matar e destruir. Então se a gente ficar olhando para as adversidades que a gente está enfrentando e vendo apenas a gente já está em desvantagem. Aí o apóstolo Paulo diz: porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo de trevas, contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. E foi sobre isso que a gente tratou na semana passada, um assunto muito denso, mas eu louvo a Deus porque recebi muito testemunho durante essa semana de irmãos dizendo: pastor, um assunto tão denso, mas foi passado assim de uma forma tão clara, tão objetiva, que foi fácil de entender. Esse é o propósito, né? Como foi que o Senhor disse ao profeta:
declare a mensagem, escreva a mensagem, para que alguém que passar correndo a cavalo entenda. É assim que o Senhor disse. Interessante, né? A turma aí da área de publicidade já estava se falando sobre outdoor, né? Então o Senhor diz ao profeta: olha, a mensagem que eu te dei, que você escreva ela e que ela seja declarada assim, tão fácil, que quem passar correndo de cavalo leia e entenda. Eu compreendo, irmãos, que mensagem que precisa chegar no nosso coração, ela tem que ser assim, clara, objetiva. E eu confesso para os irmãos que eu orei muito domingo passado para trazer a mensagem sobre hierarquia espiritual, porque eu sabia que é um assunto muito denso, né? Falar sobre essas coisas, assim, vai deixando a gente meio apreensivo, mas o Espírito Santo trouxe para a gente clareza, amém? E hoje eu quero falar sobre a estratégia do ataque do nosso inimigo contra a nossa vida. Como é a estratégia? Qual é a estratégia que ele usa para nos atacar nessa batalha espiritual? Nós vamos ler 3 textos agora, para que a gente fundamente a mensagem de hoje. Primeiro eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, fica logo depois do Pentateuco, né, que vai até Deuteronômio, depois Josué e depois Juízes. Juízes capítulo 6, esse é o primeiro texto que a gente vai ler, para fundamentar a mensagem dessa tarde. Juízes capítulo 6, versículo 1. Depois a gente vai ler mais 2 textos, tá? Essa é a história de Gideão, todo mundo conhece a história de Gideão. Diz assim a palavra, Juízes capítulo 6, versículo 1. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Midianitas eram o povo de Midian, da terra de Midian. Então eu já quero trazer um fundamento aí, né? Quando é que alguém toma território na nossa vida? Quando a gente se afasta de Deus. Se afastou do propósito de Deus, entenda, você vai perder território na sua família, no seu casamento, no coração dos seus filhos, no plano maravilhoso de Deus para te abençoar. Olha o que a palavra está dizendo. O povo fez o que Deus reprova, então o Senhor entregou o povo na mão dos midianitas. Quem estava dominando o território de Israel agora? Os midianitas. Esse é um princípio, tá? Versículo 2. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Para quê? Para dominar o território. Lembra que eu falei? Batalha espiritual é um domínio de território. Acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Guarda essa informação aí, tá? Enxames de gafanhotos, é a forma de ataque. A forma de ataque é para trazer destruição. Eles vinham como enxames de gafanhotos, era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la, ou seja, ocupação territorial. Por causa de Midian, Israel empobreceu. Olha o resultado da perda de território: Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram ao Senhor por socorro. Eu quero basear a minha mensagem nessa tarde falando sobre esse povo, os amalequitas, tá? No mundo espiritual há um símbolo muito forte dos amalequitas como estratégia de ataque. Quem eram os amalequitas, gente? Amaleque, ele foi neto de Esaú. Os seus descendentes passaram a se chamar amalequitas. E olha que coisa interessante, né? Sempre que algo não é arrumado no sentimento e na emoção, sempre isso vai dar brecha para que o inimigo ataque a nossa vida. Todas as vezes que algo nas nossas emoções não é arrumado, isso vai dar brecha para que o inimigo ataque as nossas vidas. Perceba quando as pessoas agem por ódio. Perceba quando as pessoas agem por rancor. Aliás, irmãos, tem gente que destruiu a vida entrando num casamento para atingir um pai e a mãe.
Já viu gente assim? Que entrou num projeto familiar furado. Eu vou casar só para atingir meu pai e minha mãe. Por quê? Porque algo não estava arrumado no seu coração. Olha que história. A palavra diz que Jacó e Esaú, eles eram gêmeos. E a palavra diz que Esaú nasceu primeiro que Jacó. Por isso ele era considerado o primogênito. Naquela época, na cultura, quando o pai fosse morrer, era ele quem tinha o direito de receber a bênção. Só que a palavra diz que o seu irmão Jacó se passou por ele e recebeu a bênção no lugar dele. O pai já estava cego, ele imitou a voz do irmão. Vocês conhecem a história. O irmão nutriu um ódio tão grande, um rancor tão grande por Jacó, a ponto de dizer que só esperaria o pai morrer para que o matasse. Jacó foge para a casa do tio, e lá ele passa aproximadamente 21 anos. Lá ele se casa com a sua prima, e 21 anos depois ele volta. Quando ele volta, aproximadamente 21 anos depois, a palavra diz que o seu irmão Esaú manda um recado para ele por um mensageiro dizendo: eu estou indo lhe encontrar. Jacó tremeu nas bases, porque pensou: meu irmão está vindo agora se vingar. Vocês conhecem a história, eu vou ser bem curto na minha explicação. Resumo da história: quando eles se encontram, a palavra diz que Esaú diz para ele: meu irmão, está tudo certo, Deus tratou meu coração. Nesses 21 anos Deus me abençoou, o Senhor me enriqueceu, você não me deve mais nada. A palavra diz que eles se abraçam, se perdoam. A palavra diz que quando Isaac, o pai dele, ele morre, os dois honram o pai. Ou seja, algo que tinha sido gerado no coração, nas emoções, foi consertado, né? Esaú tem um filho, e até aí tudo bem. Aí ele tem um neto, chamado Amaleque. A palavra não traz a explicação, gente, mas algo começou a ser gerado no coração desse menino chamado Amaleque, que foi restaurando todo o rancor de algo que já estava resolvido. E a partir daí, todos os descendentes de Amaleque nutriram um ódio mortal contra a própria família. A primeira leitura que a gente fez, a palavra diz que os amalequitas, eles subiam para roubar, e a gente percebe que era a própria família. Os dois textos que nós vamos ler agora mostram qual o resultado na vida de Amaleque de perseguição contra os israelitas. Repito, eles eram familiares. Então abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17, o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 17, e a gente vai ler a partir do versículo 7. Diz assim a palavra, Êxodo capítulo 17, versículo 7. Esse é aquele momento em que o povo reclama a Moisés porque não tinha água, e Deus faz a água jorrar da rocha, né? Êxodo capítulo 17, versículo 7. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas clamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição do alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram no alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam, avançavam, prevaleciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. Então isso tem um simbolismo muito grande, né? Mãos levantadas, os israelitas avançavam e venciam. As mãos de Moisés, que era o líder, abaixava, os israelitas eram vencidos. Os amalequitas era quem venciam. No versículo 12, quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto no rolo como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe
o Senhor é a minha bandeira, significa Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E jurou, pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Agora, olha o detalhe desse ataque. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio. Vamos para o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 25. 3 textos para embasar a nossa mensagem de hoje. Deuteronômio capítulo 25, versículo 17. Diz assim a palavra: lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos. Guardem essa informação, tá? O ataque aconteceu quando? Quando eles estavam cansados e exaustos. Eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram o temor do Senhor, era a sua própria família. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que Ele lhes dá, para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Eu acho interessante que a forma que Deus fala sobre os amalequitas serem esquecidos debaixo do céu tem muita semelhança com aquilo que Deus fez com aquele que se levantou contra ele, né? A palavra diz que ele foi lançado do céu à terra, para que ele não tivesse mais parte com a glória de Deus. Percebe a semelhança? Por isso que nós usamos, irmãos, o símbolo de Amaleque como um instrumento do maligno para uma estratégia de ataque contra pessoas, contra famílias, contra a mente das pessoas, contra aquilo que pessoas estão construindo. Então vamos lá, rapidamente eu quero falar sobre 3 coisas, já que nós vamos falar sobre a estratégia do ataque. Eu quero falar quando acontecem os ataques, quando estamos em batalha espiritual. Segundo, eu quero falar sobre a estratégia desse ataque. Terceiro, eu quero falar sobre o resultado desse ataque. Eu quero falar quando o ataque acontece, qual é a estratégia que o inimigo usa para nos atacar, para atacar a nossa família, para atacar a nossa mente, para atacar as nossas emoções, para atacar os nossos filhos. Eu quero falar sobre a estratégia desse ataque e quero falar sobre o resultado. O que acontece? Qual é o rastro de destruição quando nós estamos vivendo ataques espirituais? Então vamos lá. Primeiro, quando acontecem os ataques? Quando saímos do propósito de Deus, quando desobedecemos ao Senhor. O que é que diz Juízes capítulo 6, versículo 1? Novamente Israel fez o que Deus reprova. Irmãos, está aí uma coisa que abre brecha para que nós sejamos atacados no nosso espírito, na nossa alma, no nosso propósito, quando a gente se afasta de Deus. Todo ser humano, seja ele conhecedor da palavra ou não, tem um propósito de Deus para essa terra. Ninguém veio aqui por acaso. A gente há 2 meses leu o livro Uma Vida com Propósito, que tratou isso muito no nosso coração. Ninguém está aqui por acidente. Se você está aqui nessa tarde e o maligno está construindo um argumento, uma fortaleza na sua mente há muito tempo, dizendo: olha, eu só vim aqui para sofrer, eu não sei o que eu vim fazer aqui. É um argumento para que você não veja o propósito de Deus. Todo ser humano, seja aquele que está na sarjeta, seja aquele que está produzindo, seja aquele que está com sua família, seja aquele que está sem família, todo ser humano tem um propósito e um projeto de Deus lindo para abençoar a humanidade. Isso não tem a ver só com quem é crente não, tá gente? O propósito de Deus às vezes tem na vida de gente que nem acredita em Deus. Você já percebeu como é que Deus fala sobre Ciro, sobre Dario, sobre Nabucodonosor? Deus sempre os chama, profeta Isaías, profeta Jeremias, sempre Deus os chama de meus servos. Por quê? Porque esses homens, imperadores, com grandes poderes, eles foram usados por Deus para abençoar o povo de Israel. Eles nem sabiam, mas eles estavam sendo instrumento de Deus para um propósito. Mas quando nós nos afastamos desse propósito, aí então a gente abre uma brecha. É assim que a palavra diz. Juízes capítulo 6, versículo 1. Novamente Israel fez o que Deus reprova. Então o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, nas mãos dos amalequitas. O ataque acontece assim. Saiu do seu propósito,
Se você na sua vida, você não está em obediência com aquilo que você sabe que Deus planejou para você, você está abrindo uma brecha para o ataque espiritual contra a tua vida e contra a tua família. Segundo, quando é que nós sofremos ataque espiritual? Quando é que a nossa vida é alvo do mundo espiritual? Quando o medo nos domina. Está aí uma arma do inimigo, tá? O que é que diz Juízes capítulo 2? A palavra diz que então os amalequitas, eles invadiram, junto com os midianitas, eles invadiram Israel. E o povo de Israel, ao invés de criar resistência, o que foi que a palavra diz? O povo, recuou. E a palavra diz que o povo, ao invés de defender a terra, defender o território, o povo foi se esconder em cavernas e nas montanhas. O medo, irmãos, é uma estratégia de domínio. Todas as vezes que o inimigo está atacando, e quem está sendo atacado recua com medo, vai dar o que, gente? É o inimigo. Mas coragem. Quando nós enfrentamos, irmãos, as nossas batalhas espirituais, nós precisamos de posicionamento. Eu falava isso aqui nos cultos da manhã. Você entra num tempo desse de jejum e de oração, os seus sentidos espirituais, eles se ampliam. Você começa a perceber que o ataque do maligno, ele é mais feroz. E o que você faz? Você recua? Não, você o enfrenta. O que é que a palavra diz? Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele o que, gente? E ele, fugirá de vós. Essa é a estratégia espiritual. Agora, se o medo lhe vencer, como aconteceu, a palavra diz que os amalequitas, midianitas, subiam para invadir, e o povo, recuava e ia se esconder nas cavernas. Está em 21 dias, irmãos, de oração, como nós estamos encerrando hoje. Repito, deixa os nossos sentidos espirituais mais aguçados. E é impressionante como a gente vai percebendo em detalhes que de fato nós estamos em batalha. E entenda, tá? Todo lugar que a gente chega tem um domínio espiritual estabelecido. Eu falava isso nos cultos da manhã. A gente viajou para a conferência na segunda-feira. A gente chegou lá por volta de 1h e a gente se estabeleceu no hotel, e à noite, muito cansados a gente estava. E a gente foi dormir. Meu Deus, para nós pastores, a igreja está encerrando o período de jejum hoje, né, dos 21 dias. Nós pastores começamos uma semana antes. Então a gente encerrou a segunda-feira passada. E eu fui dormir, impressionante a sensação de batalha naquele lugar. Nem falei isso para Dani, eles já tinham ido dormir, as crianças também, e eu não consegui dormir. A sensação de opressão sobre aquele lugar, sobre aquele ambiente. A sensação de domínio sobre aquele lugar. E eu percebi que não era natural, não era insônia, porque eu estava muito cansado, e olha que eu sou fácil de dormir. E aquilo foi se intensificando, e aquilo foi ficando mais presencial. E quando eu percebo essas coisas, gente, aí é que eu fico com raiva. Porque com o nosso inimigo, a gente não pode facilitar o trabalho dele. Quando você começar a perceber, olhe para mim, quando você começar a perceber o seu inimigo avançando contra os seus filhos, começa a perceber isso. Enfermidades constantes, problemas na escola. Você entende por que a gente precisa ter discernimento? Porque tem gente que vai olhar para isso e vai ver isso com naturalidade. Por isso que a palavra diz que as coisas espirituais, elas só são discernidas espiritualmente. Irmãos, nós não somos uma igreja extremista, que leva as coisas para o extremo. Não, nós temos o equilíbrio da palavra de Deus. Agora, não podemos desprezar quando a nossa família, quando os nossos filhos, quando o nosso casamento está sendo alvo, de fato, de ataque frontal do nosso inimigo. Agora, só quando você se aproxima de Deus que você consegue ter esse discernimento. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a discutir com gente, você vai começar a bater boca com gente. E o que é que o teu inimigo está olhando e dizendo? Ainda bem, não está percebendo que eu estou aqui. E ele continua o quê? Ganhando território. Chegou um momento, já estava de madrugada, e eu disse: meu Deus, amanhã eu tenho muita reunião, eu preciso estar com os pastores, eu preciso estar descansado. E eu não aceito isso. Amanhã eu não quero estar cansado.
Então, ó, eu vou virar para o lado e eu vou dormir, tá? Porque eu não aceito amanhã estar cansado. Só foi dizer isso, gente. Veio uma ambiência de paz, de tranquilidade. Irmãos, não pode ser natural. Não pode ser algo da minha cabeça. Sabe quem tem um argumento forte, uma fortaleza na mente, vai dizer, isso é pensamento positivo. Quantas pessoas, irmãos, estão perdendo batalhas na sua vida, porque não está conseguindo discernir espiritualmente aquilo que é espiritual contra a tua família. E você não pode deixar o medo te vencer. Ah, pastor, eu soube que alguém se levantou contra a minha família e fez um trabalho contra a minha família. O que você vai fazer? Você vai recuar? Alguém está se levantando contra a sua família, está fazendo trabalho contra a sua família, e você vai recuar com medo? Meu irmão, nós temos a arma mais poderosa do universo na nossa vida, se chama, sabe o quê? O nome de Jesus. Quando você começar a perceber a sua família sendo alvo de ataque, você se levanta em autoridade e diz, bata em retirada no nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Ele vai embora, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Pastor, é simples assim? É sim. Falava com o pastor Gidel lá nos intervalos das ministrações. A gente estava falando sobre o tema que a gente está tratando, sobre batalha espiritual. Disse para ele, Gidel, eu nasci no evangelho, sou filho de pastor, e sempre que eu ouvi ministrações sobre batalha espiritual, eu nunca entendi como as pessoas, elas ensinavam sobre isso, porque é como se quisesse capitalizar, sabe, trazendo para si tipo uma imagem de só eu sei o segredo. Entenda, meu irmão, a batalha espiritual ela é vencida de uma forma, como pastor? Oração e jejum e autoridade do nome de Jesus. É só isso. Oração e jejum e autoridade do nome de Jesus. Se eu me aproximo de Deus, sujeitai-vos a Deus, se aproxime de Deus, resista ao maligno e ele vai fugir de você. A palavra diz que os discípulos de Jesus estavam enfrentando uma batalha espiritual. Tinha um espírito sobre a vida de uma criança e era um espírito suicida, tá? Queria matar o menino, o pai não sabia mais o que fazer. Os discípulos de Jesus tentaram vencer, tentaram, não conseguiram. Jesus desce do monte, né? No monte da transfiguração, estende a mão sobre o menino fica curado. Aí os discípulos vão perguntar ao mestre, por que a gente não venceu essa batalha? Foi que Jesus disse para eles, espera aí que eu vou ensinar vocês um curso sobre batalha espiritual. Irmãos, não estou dizendo que você não deva investir no conhecimento não, mas entenda, a autoridade contra o mal está no nome de Jesus. Foi isso que ele disse. Lembra o que eu li a semana passada? Quando ele diz assim, olha, vocês estão alegres, estão aí se achando porque vocês expulsaram o demônio? Eu vi quando ele foi jogado do céu na terra, eu vi Satanás descer do céu. Se alegrem porque o nome de vocês, ele está escrito no livro da vida. Eu já lhes dei autoridade para vocês pisarem em serpentes e escorpiões. Jesus está falando de quê? De animal físico? Não, ele está falando sobre essa batalha espiritual. Então ele já disse que nós temos essa autoridade. Aí eu dizia para o pastor Gidel que eu sempre vi pessoas tratando sobre batalha espiritual, meio que dizendo assim, olha, eu preciso te ensinar porque tem uma técnica. A técnica, meu irmão, é oração e jejum. A técnica é proteger sua família, acordando de madrugada e orando pelos seus filhos. A técnica é você começar a consagrar a sua vida ao Senhor e se aproximar do Senhor. Se não, entenda, o maligno continuará tendo domínio territorial sobre a sua família, sobre a sua casa e sobre o seu futuro. A batalha espiritual ela é vencida quando nós nos aproximamos do nosso Deus. E essa é a arma. Repreenda no nome de Jesus. Repreenda no nome de Jesus. Começou a perceber um movimento estranho sobre a tua casa, repreenda no nome de Jesus. Esses dias eu estava com um amigo na UTI e não pude visitá-lo. Depois ele voltou para casa, eu fui lá visitá-lo, perguntando, ei meu amigo, como é que está? Graças a Deus, estou bem melhor. Agora, esses dias que eu passei lá, meu Deus, ó, que presenças estranhas naquele lugar. Eu sei, meu irmão, eu sei o nível e a intensidade de batalhas quando eu vou visitar pessoas na UTI. Há uma disputa ali, tá? Uma disputa muito grande. Todas as vezes que um familiar seu estiver hospitalizado, você precisa entrar num propósito firme de oração e de jejum. É um ambiente de uma disputa muito grande. Eu louvo a Deus por irmãos da nossa igreja da área de saúde e precisam de oração. Aliás, oro muito pela vida de vocês, porque o nível é muito intenso. O nível é muito intenso. E todas as vezes, irmãos, que o Senhor faz a gente crescer, a batalha se intensifica, tá?
Esses dias um irmão falava isso comigo, um irmão que tem, da nossa igreja, que tem um cargo público muito elevado, e ele falando sobre as intensidades de batalha. Eu perguntei para ele: meu irmão, você acha que Deus vai te colocar nesse lugar para que o nível da batalha também não cresça? Uma coisa, meu irmão, era a batalha que eu enfrentava quando eu era pastor de uma igreja de 60 pessoas, lá no Santo Antônio. Eu sei os níveis de batalha espiritual que eu enfrentava naquele tempo. Outra coisa é o nível de batalha que eu enfrento vivendo um tempo de avançada comunidade Farol. Eu sei que já foi para outro nível, e é pesado. Você quer crescer? Olha, pastor, eu tenho um empreendimento e ele está crescendo. Se prepare. Isso aí não tem a ver só com igreja não, tá, gente? Deus está te fazendo crescer financeiramente, se prepare. Os níveis de batalha também vão ser acrescentados. Olha, Deus está me fazendo crescer lá no meu trabalho, eu estou subindo, eu estou sendo promovida, se prepare. Sabe aquilo que a gente olha só com a perspectiva humana, que tem gente que está nos invejando, tem gente que está começando a nos olhar, a gente usa até termos assim, né? Com olho gordo e tal. Meu irmão, entenda, o mundo espiritual, ele está presente na vida de pessoas invejosas. Você está crescendo na sua vida, eu vou falar sobre isso já já, né? Como é a estratégia do ataque? É quando a gente está sendo produtivo. Está aqui a palavra diz que quando Israel plantava, os midianitas, os amalequitas olhavam: opa, estão produzindo, vamos atacar. É assim. Você está vivendo uma vida medíocre, o seu nível de batalha espiritual, ele também vai ser mediano. Começou a crescer no teu empreendimento, na tua vida intelectual. Por quê, gente? Porque o maligno sabe que você crescendo, você se tornando uma pessoa influenciadora, você crescendo intelectualmente, você crescendo na sua vida profissional, você vai atingir um número maior de pessoas, influenciar um número maior de pessoas. E Ele não quer que isso aconteça. Ele não quer que o plano de Deus para que você abençoe pessoas seja estabelecido. A batalha se intensifica. E o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que recuar? Não, porque o medo não pode me dominar. Eu preciso avançar. Diga para a pessoa do seu lado: você precisa avançar. Diga: você precisa avançar. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu preciso também avançar na palavra. Me prendi muito nisso aqui, senão não vou conseguir terminar. Quando acontecem os ataques? Quando nós desobedecemos e abrimos brecha, né? Juízes 6:1, quando o povo se afastou de Deus, o inimigo atacou. Segundo, quando o medo está instalado, os amalequitas atacaram, o povo se escondeu nas cavernas. Os amalequitas então ganharam território. Terceiro, quando nós estamos reclamando demais. Está aí uma porta que se abre, quando a nossa vida se torna uma vida de murmuração. Sabe a pessoa que a sua vida se torna uma vida de reclamação e de murmuração? Se prepare. O que é que diz? Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 1, o povo estava no deserto, faltou água e o povo vai reclamar com Moisés: você tirou a gente do Egito para isso aqui, foi? Para a gente morrer de sede? Era melhor que a gente tivesse ficado no Egito. Pronto. A língua, irmãos, é uma chave que abre uma porta para o maligno começar a atacar uma família. Quer ver um casamento começar a entrar em derrocada? Quando ao invés de abrir a boca para abençoar, esses dois estão abrindo a boca para reclamar um do outro. Aí uma porta que se abre. A reclamação, está aqui, a palavra diz, Êxodo capítulo 17, versículo 1, o Senhor até fez a água jorrar da rocha, né? Mas antes o que o povo fez? Reclamou, uma porta se abriu. Feche todas as brechas. Se você é uma pessoa que você percebe que facilmente você está reclamando da vida, se policie, vigie. Não deixe a sua boca ser uma porta aberta para o maligno atingir. É aquilo que eu falei domingo passado, né? A gente não pode dar dica para o nosso inimigo. Às vezes a gente está facilitando a vida dele, só na nossa reclamação. Qual é o segredo, pastor? Fechar a boca. Quanto menos falamos, menos o nosso inimigo tem informação sobre a nossa vida, até porque ele não é onisciente, né? Ele não consegue ler a nossa mente, e a gente às vezes está dando dicas, como a gente está se sentindo, como está a nossa alma. Falei sobre isso aqui domingo passado, né?
Quantas pessoas, irmãos, que o maligno já sabe nas suas emoções onde é que ele vai lhe atacar, porque todos os dias você está dizendo que está cansado da vida, você está dizendo que está cansada dessa vida. Uma hora eu desisto. Meu irmão, você acha que alguém que está dizendo isso sempre, o inimigo vai atacar essa pessoa em que área? O que você acha? Como foi que o grande homem de Deus, Elias, foi atacado nas suas emoções a ponto de pedir a Deus para tirar a vida dele? Como foi? Como foi? Quando ele disse, já tive o bastante. Ou seja, não tem mais nada de interessante para acontecer na minha vida. Já tive o bastante, pode me levar. Foi aí que a sua depressão, a sua opressão na alma mais se estabeleceu. Porque com a sua boca ele disse isso. Foi assim que Elias disse. Se meteu debaixo de uma árvore, se isolou no deserto e já disse para Deus, ó, pode me levar, eu já tive o bastante. A reclamação é uma porta que se abre para o ataque do inimigo, principalmente nas nossas emoções, tá? Principalmente aqui, ó, na nossa mente. Se você percebe que a sua mente é um lugar onde o maligno sempre está atacando, com pensamentos involuntários. Sabe você que percebe isso? Pastor, não é o que eu quero. Quantas pessoas já me disseram, não é o que eu quero pensar, mas é involuntário. Parece que vem como onda. Eu sei o que é isso, tá, irmãos? Você já teve ataque na mente para desistir da vida? Eu já vivi isso aí. Quando eu falo sobre intensa batalha em UTI, eu já estive em UTI, tá? Durante um mês. E eu sei, na minha mente, o nível de ataque que eu enfrentei. Inclusive foi lá naquele lugar que eu pedi a Deus para Ele me levar. Pode me levar, Senhor. E olha que Deus tinha me falado que eu não morreria depois do acidente. Mas foi lá que eu pedi a Deus, já estava pronto de desistir. Então eu sei o que eu estou te falando. Eu disse para o Senhor, pode me levar. Não quero ficar aqui dando trabalho para as pessoas. Tá bom, vamos que eu me recupere. Vou ficar em cima de uma cama. E o Senhor, através do seu Espírito Santo, consertou aquilo na minha mente. E o que eu fiz? Eu fechei a minha boca. Não dei mais dicas para o meu inimigo. Irmãos, a partir daquele momento, a minha vida ali na UTI mudou completamente. Nunca mais tive aquele tipo de ataque na minha mente. Por quê? Porque eu silenciei. A murmuração e a reclamação é uma porta que se abre para o ataque mais intenso e feroz. Quarto, quando é que nós somos atacados pelo nosso adversário? Quando nós estamos cansados e exaustos. Está aí uma coisa que você precisa cuidar da sua vida. Cuide do seu descanso. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio capítulo 25. Vamos ler? A gente já leu, mas esse eu quero ler com você. Deuteronômio capítulo 25. O próprio Deus diz, né? Lembrem dos amalequitas. Eles atacaram vocês quando vocês estavam cansados. Versículo 17. Lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam o quê? Cansados e exaustos. Diga para a pessoa do seu lado, cuidado com o cansaço. O espírito de Amaleque, irmãos, é um espírito sorrateiro e covarde. Na batalha espiritual, o espírito de Amaleque simboliza o ataque espiritual. Ele sempre vai minar pessoas exaustas e cansadas. Cansaço mental é a fragilidade para o inimigo atacar. Lembra de Davi? Quando foi que Davi caiu, a palavra diz que todo mundo tinha ido para a guerra. Davi estava cansado e não foi. Só que não descansou direito. Só dormiu um pouquinho, acordou de tarde e o resto é história, né? Por quê? Porque sua mente estava cansada. Eu já estou cansado dessa vida. Olha, eu já estou cansado desse casamento. Eu já estou cansado de você. Não se preocupe. O inimigo vai pegar essa informação e dizer, está cansado? A palavra diz que é aí que o espírito de Amaleque ataca por onde, gente? Pela retaguarda. A palavra diz que o povo de Israel, quem foi atacado foi quem ficou para trás. Por quê? Porque estava cansado e exausto. O ataque acontece aí. Tem pessoas que me perguntam, pastor, a gente deve guardar o sábado? A gente deve, irmãos, respeitar o descanso, até porque a palavra Shabat em hebraico é descanso. Se você não respeitar o seu descanso, você será um alvo fácil de ataque do maligno.
Por que famílias estão ruindo, gente? Porque pessoas não estão respeitando o descanso. O descanso é uma estratégia de Deus na batalha espiritual. Você não pode forçar a barra quando você estiver exausta, minha irmã. É quando a gente está exausto que a gente mais fere pessoas. É quando a gente está mais exausto que a gente pode marcar a vida de um filho e de uma filha para sempre, com uma palavra que sai como uma espada, porque a gente está cansado. A gente não sabe responder direito, o cansaço faz a gente ser ríspido, direto, agudo, espinhoso. O cansaço físico e mental é uma estratégia do maligno para o ataque sorrateiro. Todas as grandes perdas, irmãos, que eu tive na minha vida, e foram muitas ao longo da minha vida, hoje eu faço uma leitura, foi quando eu não respeitei que eu precisava descansar e eu forcei a barra. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é você vender férias, eu sei o que é você fazer hora extra para compor a renda. E sabe qual é a nossa explicação? Lembra de Fortaleza? A Fortaleza é baseada em quê? Em argumentos. Tem gente dizendo, olha, você precisa descansar, você precisa ter um tempo mais para você, sua mente está exausta. Mas se eu não fizer isso, quem é que vai pagar as contas? Se eu não fizer isso, quem é que vai compor a renda? E a pessoa vai forçando a barra, né? Por que você acha que Deus ele estabeleceu o sábado, gente? Deus estabeleceu o sábado, não foi para a gente servir o dia não, é para o dia nos servir. Foi assim que Jesus disse, né? Ele disse, eu sou o Senhor do sábado, o sábado foi feito para vocês, e não vocês para o sábado. Esse é o erro de muitas pessoas, né? Você entender que o descanso é algo tão de princípio de Deus, que até a terra, Deus estabeleceu que a terra precisava de descanso. Ele disse assim, vocês precisam descansar, respeitem os sábados, e respeitem também o sábado da terra. O agricultor ele só podia plantar 6 anos numa faixa de terra, no 7º ano era o ano sabático, a terra tinha que descansar. Já expliquei isso várias vezes. Por que o povo de Israel foi cativo para a Babilônia e passou 70 anos? Porque durante 490 anos o povo não respeitou o tempo sabático da terra. Deus disse isso através da boca do profeta Jeremias. Agora vocês vão passar 70 anos no cativeiro, para compensar cada ano que vocês não respeitaram o descanso da terra. Entenda, o descanso do sábado não tem a ver com um dia da semana, tem a ver com um período sagrado para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso coração. A palavra diz que a hora do ataque dos amalequitas foi contra aqueles que estavam exaustos e cansados, ficaram para trás. É assim que casamentos ruem, tá? Já perdi muita coisa, irmãos, no meu ministério, porque não respeitei descanso na minha vida. Não faço mais isso. Você já deve ter percebido, tem domingo que quem prega são os pastores, e a gente não vem. Está fazendo o quê, pastor? Vou para a praia com os meus filhos, vou brincar com eles, descansar em casa, porque é uma estratégia. Não force a barra, porque o maligno quer isso. Quer que você entre num loop de trabalho, de atividade, de afazeres. É aquilo que Jesus disse em relação a Marta, né? Marta está reclamando para Jesus, ô Jesus, eu estou aqui matando trabalhar, fazendo comida, e Maria está aí descansando. O que é que Jesus diz para ela? Marta, Marta, você está ocupada demais. Pastor, nessa vida corrida que a gente tem, não dá tempo de descansar. Sabe o que vai acontecer? Quando o teu corpo te jogar em cima de uma cama, aí você vai descansar forçosamente. Não estranhe não com o que eu estou te dizendo, tá? Porque isso aconteceu comigo. Quando eu passei 3 meses no hospital em cima de uma cama, Deus estava dizendo, você entende que você precisa descansar, Zoa? Pastor, você está dizendo que Deus fez isso com você? Não, Deus estava me ensinando uma lição. Isso aconteceu na minha vida por questões fortuitas. Mas às vezes, irmãos, nós estamos perdendo batalhas sucessivas, inclusive até perdendo às vezes a família, porque a gente não está respeitando nosso descanso. Eu quero falar para você, principalmente você que percebe que tem uma mente muito acelerada. Ah, pastor, eu sou assim, eu me vejo sempre em atividade. Então domine a sua mente e o seu corpo, senão o seu corpo e a sua mente vai lhe dominar, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que a gente não domina, isso nos domina. É assim que a palavra diz. E está aqui um princípio. O ataque de Amaleque foi contra quem estava exausto e cansado. Por último, quando é que acontecem os ataques?
A palavra diz que quem estava cansado e exausto, o que aconteceu, gente? Foi ficando para trás. Lembra que a Bíblia diz que desde que o povo saiu do Egito, uma nuvem pairou sobre o povo e trazia proteção? Todo mundo que estava debaixo da nuvem estava protegido por Deus. Durante o dia, sombra. Durante a noite, calor e luz. Quem ficou para trás, gente? O que você acha que aconteceu? Saiu da zona de proteção. Todas as vezes que nós saímos da zona de proteção da nossa família, nós somos alvo do ataque. Se distanciou da família, alvo de ataque. A palavra diz que quem foi atacado por Amaleque foi quem ficou para trás. Todas as vezes, irmãos, que um homem ou uma mulher que está unido em aliança do casamento toma decisão sozinho, sozinha, é alvo de ataque. Porque você está desguarnecido. Todas as vezes que eu vou ministrar em casamentos, eu digo assim, olha, sempre eu uso Amós capítulo 3, versículo 3, né? Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Essa é a pergunta do profeta Amós. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? E o acordo do casamento é um acordo de aliança. E qual é a aliança? O princípio, eu sempre ministro sobre isso, todo casamento. São 3 princípios, né, para caracterizar que alguém está andando junto. Primeiro, quem anda junto tem o mesmo ritmo e a mesma velocidade. Se você veio de carro com alguém, a mesma velocidade que a pessoa que estava ao volante estava, você também estava. Alguém vai dizer, óbvio, pastor, pois é, esse é o princípio de andar junto, é andar no mesmo ritmo, na mesma velocidade. O segundo princípio é passar pelos mesmos lugares. Pelo mesmo lugar que o motorista passou, todos os passageiros passaram. Algo óbvio, né? Pois é, esse é o princípio de andar junto. E o terceiro princípio é ir até o fim, onde um vai, o outro também vai. Você percebe que esse é o princípio do casamento? Mas o que acontece, gente? Pessoas estão unidas em aliança, mas um está tomando uma decisão lá na frente e o outro lá atrás querendo correr para acompanhar. Vai ficar sem proteção, desguarnecido. Esse é o maior risco dos casamentos. Eu estou ministrando em casamento, eu sempre digo, olha, o casal tem que acertar junto e até errar junto para dar certo. Tem que até errar junto. Alguém diz, que é isso, pastor? É. Veja só, os dois se casam e compraram um apartamento de 2 quartos. É apertadinho, só tem um banheiro, não tem suíte. Aí Deus vai abençoando os dois, eles vão prosperando, vão sendo promovidos e agora decide, olha, agora acho que dá para a gente comprar um apartamento de 4 quartos, com 4 suítes. Mas será que dá? Dá sim, se a gente apertar aqui, aperta ali, dá para a gente fazer. Aí os dois decidem comprar. Depois que fazem a compra e que está agora pagando as prestações, um olha para o outro e diz, eu acho que não era agora não. O que você acha que vai acontecer para eles resolverem esse problema? Vocês acham que eles vão brigar? Porque tomaram a decisão juntos. Um vai olhar para o outro e vai dizer, a gente deveria ter esperado, né? Vamos resolver, a gente vende, compra o menor. Agora imagina um só tomando a decisão e dando errado. Meu irmão, até quando dá certo, sobra acusação. Você toma uma decisão sozinho, aí dê certo, aí você olha para o outro, está vendo, você não me apoiou? Eu consegui. Está instaurado o problema. Andar em unidade é tomar decisão junto. Quem está desguarnecido, está fora dessa zona de proteção. Olhe para os filhos. Todas as vezes que filhos são alvo do ataque, da estratégia do maligno, é que eles saíram da zona de proteção da família. Sempre. Eu quero com muito amor trazer um recado para você, adolescente jovem. Sabe quando você diz para o pai e para a mãe, eu estou indo para o shopping, com os amigos, com as amigas. Você vai para outro lugar, deixa eu te dizer, você está indo por sua conta e risco. Você está saindo da zona de proteção. E deixa eu te dizer, todas as vezes que eu me dei mal na minha vida, foi quando eu saí debaixo dessa zona de proteção, da palavra do meu pai, da minha mãe. Estava até fazendo, e pensava, se meu pai e minha mãe me ver aqui, vai dar aquela emoção, né? Dá aquele frenesi no coração, né? Fora da zona de proteção. Quando foi que Amaleque atacou? Aqueles que ficaram para trás. Irmãos, a batalha espiritual é isso. Nós estamos debaixo da proteção quando nós estamos andando no mesmo ritmo. Marido e esposa precisam sincronizar o ritmo de decisões, o ritmo de vida.
Se anda um lá na frente e outro lá atrás, alguém vai estar fora da zona de proteção. Aí é que Amaleque ataca, né? A família está protegida, irmãos. A família é um núcleo de proteção de Deus. Você entende porque o ataque do nosso inimigo sempre é frontal contra a família? Porque ele sabe que todo mundo que está debaixo de um núcleo de proteção, de oração, dos pais, os filhos estão ali protegidos pelo Senhor. Se eu tomo uma decisão e saio desse lugar de proteção, eu fico fora da cobertura. É o que acontece com muitas pessoas, né? Às vezes o marido está fora da cobertura espiritual da oração da sua esposa. Às vezes a esposa está fora da cobertura espiritual da autoridade da oração do seu marido. Fora da zona de proteção, a palavra diz: quem fica para trás virá alvo do ataque do espírito de Amaleque. Vamos encerrar. Eu quero falar sobre a estratégia de ataque. Primeiro eu falei como acontece o ataque, né? Ou quando acontece o ataque. Qual é a estratégia? Primeiro, já falei sobre isso, só quero referenciar. Atacar aqueles que estão fracos e ficando para trás. Quando nós estamos fora da zona de proteção, o ataque acontece aí. Segundo, quando nós estamos sendo produtivos. Entenda, tá? O ataque na batalha espiritual não é só quando você está fazendo algo errado. Eu falei sobre isso no primeiro dia. O ataque acontece quando também você está fazendo algo certo. O que é que diz Juízes capítulo 6, versículo 1 e 2? Quando Israel fazia a plantação, quando era produtivo, eles subiam para atacar. Quando nós estamos vivendo uma vida inoperante, nós vivemos uma vida tranquila. Agora, se proponha para fazer alguma coisa. Se proponha para sair dessa zona de inoperância. Você vai perceber que na sua vida as coisas vão se intensificar. É aquilo que as pessoas comuns chamam, não, tá olhando, tem gente olhando com olho grosso, tem gente com inveja. Meu irmão, gente usada pelo inimigo é um negócio terrível. E eu preciso abrir os meus olhos. Porque quando eu produzo, eu chamo atenção para a minha vida. Quando eu estou vivendo uma vida produtiva, Amaleque começa a olhar para a minha vida. É assim que a palavra diz. O povo plantava, fazia a plantação, os amalequitas subiam para atacar. Estou sendo produtivo, o ataque contra a minha vida, contra a minha família será maior. Terceiro, a estratégia do ataque é logo depois que eu experimento a provisão divina. Êxodo capítulo 17 diz que Moisés bateu na rocha, o povo não tinha água, reclamou, bateu na rocha e jorrou água da rocha. Nesse momento, a providência divina se revelou para o povo. Logo depois, ataque dos amalequitas. Você está pedindo um milagre ao Senhor? Se prepare. Se você está vivendo um tempo de convergência do milagre de Deus na sua vida, os ataques espirituais serão maiores sobre a tua vida e sobre a sua família. É aquilo que eu falei, né? Eu lembro como era a minha vida nas minhas batalhas espirituais quando eu era pastor de uma igreja de 40 pessoas, 60 pessoas. Eu sei como é o ataque do inimigo contra a minha vida num tempo que o Senhor tem nos feito avançar e crescer. Porque é certo, meu irmão. Entenda, na hierarquia comum, um soldado enfrenta um soldado. Quando a patente vai crescendo, isso é tão comum, né, da gente entender. Então você vai se tornando um sargento, a estratégia muda. Você vai se tornando um tenente, a estratégia muda. Você tem um nível financeiro da sua vida, a sua família tem um patamar social e financeiro, o seu nível de batalha vai ser um. O Senhor foi colocando vocês em um outro nível, o nível de batalha também cresce. Quando você está sendo produtivo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga para a pessoa do seu lado: o Senhor quer fazer você crescer. Você recebe essa palavra ou não? Ou o medo já vai dizer: olha, pastor, não quero nem crescer, deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Se o Senhor me der só um pouquinho assim, já está bom. Não, meu irmão, queira crescer. Sabe por quê? O Senhor que te faz crescer, Ele te dá as armas para você se proteger e crescer muito mais, no nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor por isso. Quero encerrar. Nós falamos primeiro sobre quando acontecem os ataques. Segundo, a estratégia do ataque. Agora, para a gente encerrar, qual é o resultado desses ataques? Qual é o rastro que o ataque espiritual deixa na nossa vida? Primeiro, perda de território. Juízes capítulo 6, versículo 2.
a palavra diz que os amalequitas subiam e dominavam a terra, dominavam Israel. Todas as vezes que nós estamos perdendo a batalha espiritual, nós vamos perder território. Você entende por que tem pais perdendo o coração dos filhos? Você entende por que tem gente perdendo o coração da família? Porque é fatal, irmãos. Comecemos a perder na batalha espiritual, alguém vai dominando. Por isso que tem pais que estão correndo para tentar recuperar o coração do filho e da filha. Por isso que tem marido tentando correr para recuperar o coração da esposa, a esposa tentando correr para recuperar o território do coração do marido. Porque é o que acontece. Quando a batalha vai se intensificando, se a gente perde território, alguém vai dominar esse território. Por isso que tem gente perdendo o sentimento, o território dos sentimentos de quem você ama. O que eu faço agora? Agora você tem que correr atrás. Porque a batalha espiritual é uma disputa territorial. Isso acontece em todas as áreas, tá? Teve gente que já teve muita largueza financeira e perdeu esse território. E não tem mais domínio sobre suas finanças. Alguém está dominando suas finanças. Às vezes é o cheque especial, às vezes é o agiota. Os irmãos percebem que é tão claro tudo isso que eu estou falando? Tem gente que perdeu o domínio sobre suas finanças, e agora quem tem domínio sobre suas finanças é o desconto consignado. Parece que a gente está falando só sobre coisas espirituais. Não, meu irmão, está tudo tão interligado, né? Tudo tão interligado, é um domínio de território. Então o resultado é perda de território, o primeiro resultado. Segundo resultado, destruição daquilo que produzimos. O que é que a palavra diz em Juízes? Israel plantava, amalequitas e midianitas subiam. Gente, é interessante que o espírito de Amaleque e de Midian, dos midianitas, ele não tem a pretensão só de tirar o que você tem. A palavra diz que quando eles subiam como enxames de gafanhotos. Então tinham coisas que eles roubavam e levavam, só que não dava para ele levar tudo. Eles não tinham nenhuma resistência. Vocês lembram? O povo estava escondido nas grutas, nas cavernas, né? Então vinham os amalequitas, tomavam tudo, só que não dava para eles levarem tudo. Como não dava para eles levarem, sabe o que a palavra diz? Que eles saíam destruindo tudo. Eles matavam os animais. O que não dava para ele levar, ele não deixava para o povo, eles destruíam. É interessante que isso é bem semelhante com o que diz João capítulo 10, versículo 10, né? Jesus, quando fala do ladrão, ele diz: porque o ladrão só veio para roubar, matar e destruir. O espírito de Amaleque tem essa semelhança e essa característica, né? A destruição daquilo que a gente produz. Percebe que é isso que acontece quando um casal se divorcia? Algo foi construído, aí ruiu o casamento. O que vai acontecer? Tudo que foi construído vai ser o que, gente? Delapidado. Vai conseguir sobrar alguma coisa. Você sabia que tem gente, especulador, que ganha demais só com esse assunto? Só está esperando a desgraça acontecer numa família. É nesse momento que as famílias, né, estão se desfacelando, que um está com raiva do outro. Não, olha, vale 500 mil, vende por 200, nem eu nem ele. Rastro de destruição. Destruir o que foi produzido. Israel produzia, plantava, Amaleque vinha e destruía tudo. Terceiro, a palavra diz que por conta desse ataque, Israel empobreceu. A palavra em hebraico é dalau. No original hebraico a palavra empobrecer é dalau, que significa ser diminuído ao máximo, ser subtraído, retirar ao máximo. É isso que significa empobrecer. Tira tudo que você produziu. O resultado do ataque é esse: retirar tudo. Quero encerrar. É óbvio que eu não posso terminar a mensagem desse jeito, né? Falando só sobre a estratégia do nosso inimigo. A palavra diz que a forma que Deus usou Moisés para vencer os amalequitas, lembra qual foi? Israel foi atacado na sua retaguarda,
Moisés convoca Josué e diz para ele: prepara o exército. Josué, como comandante, coloca o exército para lutar contra os amalequitas. E Moisés, enquanto líder, a palavra diz que ele fez o quê? Subiu na colina, levantou as mãos. E enquanto ele estava com as mãos levantadas, o exército de Israel prevalecia. Como é que nós vencemos as nossas batalhas, irmãos? Levante as mãos. Levante as mãos sobre os seus filhos. Levante as mãos sobre a sua casa. Levante as mãos sobre o seu projeto. A palavra diz que no meio da batalha Moisés se cansava e as suas mãos iam desfalecendo. A palavra diz que Josué estava lutando e então Arão e Ur colocaram uma pedra para ele sentar. Ele sentou lá no alto da colina. Quando as suas mãos desfaleciam, Arão de um lado, Ur do outro, sustentava as mãos dele. A palavra diz que eles fizeram isso até o pôr do sol. E enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo de Israel prevalecia e avançava e vencia. É assim que nós fazemos com os nossos filhos, tá? Irmãos, desde que os meus filhos são pequenos, não tem uma vez que eu acordo de madrugada e passo pelo quarto deles que eu não levante a mão sobre eles. Não entre lá e estenda as mãos sobre eles enquanto eles estão dormindo. Sabe aquilo que eu falei, que eu já oro por eles quando eles foram escolher esposo, esposa, quando eles estiverem na faculdade? É isso que eu faço, eu levanto as mãos. É assim que nós vencemos as nossas batalhas. Ah, pastor, mas quando eles crescerem, eles vão fazer suas próprias decisões, suas próprias escolhas. Eu sei disso. Mas enquanto eu puder, eu vou levantar as mãos sobre ele, porque é assim que a gente prevalece. Você pode dizer amém? Levante as mãos sobre a sua família, levante as mãos sobre a sua casa, levante as mãos sobre os seus filhos, levante as mãos sobre o seu casamento. É assim que a gente avança. Não tenha medo, maior é o seu Deus. Maior é aquele que está com você, maior é aquele que te levantou, maior é aquele que te deu autoridade. Os teus filhos estão protegidos pelo Senhor, a tua casa está protegida pelo Senhor, as tuas finanças estão protegidas pelo Senhor, a tua alma. Eu quero orar por você nesta tarde, você que tem enfrentado muita batalha na sua mente, a sua mente está protegida pelo Senhor. No nome de Jesus, o Senhor irá destruir todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu levanto as minhas mãos sobre a sua vida, que você avance, que você reconquiste território. Sabe, você que produziu muito, ao longo dos últimos meses você tem perdido. Os ataques têm trazido perdas sucessivas. O Senhor quer que você reconquiste tudo isso, mas você precisa se posicionar. Você precisa levantar as suas mãos. É assim que nós avançamos. É assim que nós avançamos. Essa semana alguém me perguntou: pastor, é isso mesmo que você falou? Que as nossas batalhas a gente vai enfrentá-las e elas vêm em ondas que se levantam e depois elas vão se desvanecendo, elas vão diminuindo. É assim mesmo, tá? Não dura para sempre, entenda isso. As nossas batalhas não duram para sempre, ela tem um prazo. Pastor, porque está durando demais. Eu sei, resista, esteja firme. Vai passar, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Fique em pé no seu lugar, no nome de Jesus. Quando você ficar em pé no seu lugar, levante as suas mãos. Foi isso que o pastor Anderson fez no início do louvor. Ele pediu para você levantar as mãos na direção da sua casa. Se você puder, faça isso, num gesto de fé. Onde é que está a tua casa? Onde é que estão os teus filhos? Se a tua família está aí, junta aí com a família e levanta as mãos e abençoa. É assim que prevalecemos. Lembra que a palavra diz que foi assim que Gideão venceu os amalequitas, né? Ele se posicionou, ele tirou de perto de si todos aqueles que não estavam no mesmo propósito. Faça isso, tá? Só pode andar com você na batalha espiritual gente que anda com um propósito para a tua vida. Comece a apagar da sua agenda, comece a apagar do seu círculo de amizade gente que não está no mesmo propósito de Deus para a tua vida. Desfaça amizade de gente que só está te levando para perda, para empobrecer. Tire gente assim de perto de você. A palavra diz que Gideão, ele avançou na vitória contra os amalequitas, porque ele só deixou perto de si pessoas que estavam na mesma visão, no mesmo propósito. De mãos levantadas nós avançamos. Ah, meu Deus, eu creio, eu tenho certeza que o Senhor tem nos feito avançar, e com propósito, com verdade, meu Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos levado a um lugar de ampliação da nossa visão.
Não falamos de batalha espiritual, meu Deus, com extremismo. Não falamos desse assunto, meu Deus, com exageros. Nós estamos trazendo ensinamento fundamentado na Tua palavra. O Senhor já nos deu a autoridade. O Senhor já nos deu a autoridade do nome de Jesus. E é no poder desse nome que nós declaramos sobre essa família. Caia por terra todo o plano, meu Deus, que foi estabelecido estrategicamente para trazer destruição. Para trazer destruição sobre tudo aquilo que foi produzido no nome de Jesus. Que se levante o Filho de Deus sobre a vida desse filho amado, sobre a vida dessa filha amada, no nome de Jesus. E que se levante o Senhor sobre a nossa família. E se levante o Senhor se levantando, meu Deus, em autoridade para lutar por nós. O Senhor está te libertando de uma história de vergonha. O Senhor está te libertando de uma história de vergonha, uma história de opróbrio. O Senhor está te libertando de uma história de escassez. A vitória do Senhor está estabelecida sobre nós. Em nome de Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Oh, levante as suas mãos e declare. É na adoração que nós avançamos. Enquanto louvamos ao Senhor que nós avançamos. Enquanto louvamos ao Senhor que estabelecemos os nossos marcos de vitória. Fazer olhar para trás e querer resistir. O Senhor está curando a tua mente. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua Essa canção é uma ministração que você faz sobre a sua vida, tá? Olha o cansaço, olha o desânimo. Logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda. Cura todas as feridas, meu Deus. Cura o coração desse teu filho e dessa tua filha. Eu peço a tua cura sobre o coração dos nossos jovens, adolescentes. Cura-os, meu Deus, para a próxima geração. Cura-os, meu Deus, para terem famílias abençoadas. Vem trazer a tua cura sobre nós. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem Em tempo de guerra, em tempos de guerra. Nunca pare de lutar. desistir não é opção, tá? Desistir da tua família, desistir do teu casamento não é opção. Não é opção. Desistir dos teus filhos não é opção. O Senhor te deu uma família, o Senhor te deu filhos. Eles pertencem ao Senhor. Foi o Senhor quem estabeleceu essa aliança de casamento. Foi o Senhor quem estabeleceu essa aliança entre vocês. Ele está trazendo a cura. O Senhor está te libertando de vícios. Você não vai mais perder. O Senhor está te chamando para vencer. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Se você puder aí no seu lugar, apenas se você puder, se ajoelhe. É assim que a gente avança nas nossas vitórias, tá? É de joelho. Se você não puder, pode se sentar ou esteja em pé. Mas se você puder se ajoelhar, você não está se ajoelhando diante de ninguém.
Você está se ajoelhando diante do maioral, o Senhor, o Deus, o Senhor dos exércitos. Oh, no nome de Jesus, humildemente diga para Ele: eu estou prostrado diante de Ti, pois eu preciso de uma estratégia para vencer as minhas batalhas. Diga isso para o Senhor. Oh meu Deus, é assim que nós avançamos. As nossas mãos se levantam quando os nossos joelhos se curvam diante de Ti. É assim que avançamos contra o nosso inimigo. É assim que a nossa família resgatada e redimida. Oh meu Deus, é de joelhos, é nos nossos propósitos de jejum, de oração, é nas orações que fazemos durante a madrugada, é quando levantamos e oramos pelos nossos filhos. É assim, meu Deus, é exatamente assim que nós vamos vencendo o nosso inimigo. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas a Tua palavra diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida abundante. O Senhor não veio para nos trazer uma vida medíocre, uma vida tacanha. O Senhor veio para nos dar uma vida abundante. E é essa vida que nós queremos viver. O nosso coração arde nessa tarde, meu Deus, porque nós queremos viver a vida que o Senhor planejou para vivermos. Chega, meu Deus, de perder território para o nosso inimigo. Chega de perder, meu Deus, da nossa família, do que produzimos. O Senhor nos chamou para avançar, e é certo que prevaleceremos. Estamos sim num tempo de avanço e não abrimos mão disso. Sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada homem, sobre cada mulher, eu levanto as minhas mãos. Oh, eu levanto as minhas mãos e eu declaro a bênção do Senhor. Eu declaro esse tempo de restituição. Eu oro por pessoas, meu Deus, que viveram nos últimos tempos, nos últimos meses, nas últimas semanas, perdas sucessivas. Chegou o tempo de restituição, meu Deus. Oh, chegou o tempo, meu Deus, de uma estratégia dos céus. É isso que eu profetizo sobre cada lar, sobre cada família, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E é na autoridade desse nome, é na autoridade do nome de Jesus, que agora cai por terra toda a estratégia do nosso inimigo. Entendemos pela ministração que ele volta depois, porque essa é a sua natureza. Mas nós estamos firmes, meu Deus, e é certo que prevaleceremos na autoridade do nome de Jesus. Essa bênção que eu declaro sobre cada criança, adolescente, jovem, homem, mulher, sobre cada família, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Levante-se no seu lugar, levante-se declarando isso, levante-se declarando isso. Aplauda bem forte ao Senhor. Graças a Deus. Pode sentar no seu lugar. Olá, comunidade Farol. Olá, comunidade Farol. Sejam todos bem-vindos. Chegou o momento dos nossos recados. Fiquem atentos para acompanhar por aqui o que acontece nos próximos dias. Cada casal tem sua história, sua rotina, seu jeito de viver. O importante é celebrar com intenção, carinho, verdade
E para marcar esse tempo com significado, teremos o culto Farol Aliança, um momento especial para você que é casado, renovar os votos da sua aliança. Será no dia 28 de junho, às 19 horas, aqui na Comunidade Farol. Faça sua inscrição gratuita através do nosso aplicativo. Em junho, iniciaremos mais uma nova turma do curso de batismo, que acontecerá aqui na Comunidade Farol, todas as tardes de domingo, às 15 horas. São 4 aulas que te ajudarão a entender o significado dessa decisão para você decida com entendimento. O batismo nas águas acontecerá no dia 9 de julho, às 19h30. E essas 4 aulas serão momentos de discipulado que irão te ajudar nesse processo. Faça inscrição pelo nosso aplicativo de forma gratuita e dê este passo de fé. Além de tudo isso, temos todas as quartas-feiras, às 19h30, aqui na comunidade, Culto da Vitória. Um encontro na comunidade para orarmos e adorarmos a Deus, buscando a direção para a nossa vida. Aos domingos temos o culto da família, que acontece às 7, 10 e 17 horas. São celebrações com alegria, louvor e comunhão, sendo também um momento em que recebemos uma ministração da parte de Deus, que guia nossas vidas para a influência, para o cumprimento do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Faça o download do nosso aplicativo e tenha todos os seus dados atualizados. Assim você receberá todas as informações e atualizações em relação à nossa comunidade. Esse é um canal para estarmos próximos a vocês. Estamos também nas redes sociais. Siga a nossa comunidade no Instagram e inscreva-se em nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida e o seu mês de junho. Que Deus te proteja e traga provisão sobre você e sobre a sua família. O Senhor tem muito mais para você e sua família. Vamos continuar o nosso culto ao Senhor. Celebre com palmas e louve ao nome de Jesus. Graças a Deus. Antes da gente adorar o Senhor com o nosso melhor, eu quero reforçar 2 coisas. Primeiro, é lembrando a você sobre a nossa campanha para abençoar os nossos irmãos no hospital de urgência de Sergipe, né? O USE. A gente está com um projeto queimando no coração para abençoar tanto familiares que estão com pessoas internadas, quanto pessoas que estão internadas. E a gente quer fazer isso com doações de material de higiene pessoal, tá? E a gente tem até domingo para fechar esses kits. Se você não trouxe, eu quero pedir que você faça isso com um coração cheio de generosidade. Pastor, eu não posso fazer muito. Você pode trazer uma escova de dente? Sim, meu irmão, vai ser uma grande bênção. Você pode trazer um creme dental? Sim, será uma bênção. Entenda que é a unidade que faz a diferença, tá? Então até domingo a gente vai estar recebendo para que a gente leve essa oferta generosa, e é uma forma da gente marcar naquele lugar. A gente quer estabelecer um farol naquele hospital, tá, gente? Esse é o propósito. A gente quer estabelecer um farol naquele hospital, e a gente quer fazer isso primeiro servindo aquelas pessoas, né? Com essa ação de generosidade. Então, convido você, culto de quarta-feira, se você vier, você pode trazer, e no domingo também. E a gente vai estar confeccionando esses kits com muita alegria, com muito amor, e eu tenho certeza que vai abençoar aquelas pessoas lá, tá bom? Até domingo você pode fazer isso. E o outro recado que eu quero reforçar é para você, no nosso trabalho, no próximo sábado, do Farol Aliança, tá? Esse trabalho é para quem, pastor? Para você que está casado, para você que está noivo, para você que está namorando, tá? É um trabalho onde Deus tem trazido ao nosso coração uma mensagem especial para abençoar o seu relacionamento. O momento da oração para a renovação dos votos, aí sim, esse momento de oração será para aquelas pessoas que já são casadas no civil ou no civil religioso, tá? Mas o trabalho é para todos. Então você que tem um amigo que está precisando de uma palavra de restauração no seu relacionamento, sábado o Farol Aliança vai estar promovendo esse trabalho abençoador. E também o plus é que dentro desse trabalho a gente vai realizar o momento da renovação dos votos, tá? Terá um momento especial para aqueles que já são casados, amém? Então quero reforçar isso. Antes da gente adorar o Senhor com o nosso melhor, com muita alegria,
Deixa eu saber quem está aqui na nossa casa pela primeira vez. Quem está aqui com a gente é a primeira vez que você está? Levante assim a mão para a gente te conhecer. Amém, que bênção, que maravilha. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos? Que alegria. A gente quer levar essa lembrança aqui para você, tá? Então, se você não recebeu, se você puder, levante a mão. É uma lembrança simples, singela, mas marca esse momento. É a forma de você conhecer a nossa comunidade, a nossa igreja. Quando você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, você vai conhecer um pouquinho mais da nossa igreja, a nossa história, as nossas programações, tá bom? E também tem uma sugestão, se você puder e quiser, no final do culto você pode preencher o teu nome e teu telefone, a gente quer te enviar uma oração e também marcar o compromisso de orar por você e pela sua família. Se você se sentir à vontade, assim que terminar o culto, você devolve esse formulário e entregue para qualquer um desses nossos irmãos que estão com credenciais, ou nas saídas, nós temos uma caixinha branca ali, você pode depositar. Se você se sentir à vontade, a gente vai ficar feliz de te enviar uma mensagem com uma oração e orar por você e pela sua família, no nome de Jesus. Estamos felizes por você estar aqui, amém? Vamos adorar o Senhor com o nosso melhor? Segure na sua mão direita o seu dízimo, a sua oferta, e nós vamos entregar diante do altar do Senhor, neste momento, o nosso melhor. Você que nos visita, você já sabe que não é obrigado a participar desse momento, mas se você tem a compreensão pela palavra de Deus e entende o propósito do Senhor de te abençoar através desse teu ato de generosidade quando você entrega a sua oferta, o teu ato de fidelidade quando você devolve o seu dízimo diante do Senhor, creia que esse é o propósito dele, tá? E é assim que ele vai nos experimentando, é assim que o Senhor vai experimentando o nosso coração, né? Porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Com alegria, com o coração cheio de gratidão, segure na sua mão a tua oferta, o teu dízimo, aquilo que Deus tem te usado para fazer o reino avançar. Faça isso com o seu coração cheio de gratidão e apresente ao Senhor a tua oferta e o teu dízimo. Obrigado, meu Deus, pela bênção de provisão e de prosperidade que está sobre as nossas vidas. O Senhor é o Deus que nos faz prosperar. Jeová Jirê, o Deus da provisão. Tenho certeza que essa provisão que está na casa, na família, no lar, nos projetos dos teus filhos, continue, meu Deus, por favor, eu te peço, no nome de Jesus, continue abrindo as janelas dos céus e trazendo a bênção de provisão, a bênção de abundância. Nós te agradecemos, porque temos experimentado desse favor e creio que é isso que tem nos feito avançar. Milagre é o que nós temos experimentado todos os dias enquanto igreja, e sabemos que o Deus de milagres é Ele quem tem realizado milagres em cada casa, em cada família, em cada lar. Obrigado, te agradecemos pelo privilégio que temos em te adorar com o nosso melhor. Seja o teu nome sempre honrado e glorificado através das nossas vidas. Te louvamos no nome de Jesus, Pai. Amém. Venha diante do altar do Senhor trazer o seu melhor. Lembre de dar graças a Deus e volte para o seu lugar para a gente encerrar e ir para casa debaixo da bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis. Entregamos
te adorar, ó Rei Jesus. Declare isso. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Bendito é o santo nome do Senhor. Estamos aqui para te adorar, meu Deus. É isso que estamos aqui. É para isso que estamos aqui. Graças a Deus. Antes de ir para casa, eu não posso deixar de perguntar: se tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a vida para Jesus, você que quer aceitar Jesus como o teu único e suficiente Salvador, você entende que a tua vida sem Ele não tem mais sentido. Você já tentou organizar a sua vida e não deu muito certo. Você tentou guiar a sua vida apenas pela tua mente, não deu muito certo. E faz tempo que o Senhor está te chamando a um compromisso. E esse compromisso ele é firmado quando a gente entrega a vida a Jesus, declarando publicamente: eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Isso não é um acordo com a religião, tá? É uma decisão de um compromisso de andar junto. Se tem alguém aqui nesta tarde que quer tomar essa decisão, eu quero orar por você que quer tomar essa decisão. Não saia daqui nessa noite sem tomar essa decisão. E como é que eu faço isso, pastor? Se você puder, saia do seu lugar e venha aqui diante do altar, que eu quero fazer uma oração com você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, aceitando-o como Senhor e Salvador. No entendimento, como diz a palavra de Deus, se com tua boca confessares, é assim que a palavra diz, né? Se com a tua boca confessares e no coração creres, serás salvo. Então eu preciso confessar. E a palavra do Senhor diz: se vocês me confessarem diante dos homens, eu lhes confessarei diante do meu Pai. É isso que nós chamamos de aceitar Jesus. Se tem alguém que quer tomar essa decisão, eu já ia encerrar, tá? Mas senti no coração de lançar esse convite. Então, se tem alguém que quer tomar essa decisão, nós abrimos um parênteses, olha que a gente já passou muito do horário. Tem gente que volta do carro depois, tá? Tem acontecido muito assim. A pessoa vai e Deus não deixa você chegar em casa. Volta e pede oração. Se isso acontecer, assim que terminar o culto eu estou aqui. Você pode vir receber essa oração. Obrigado, meu Deus, te agradecemos, porque a palavra não só entrou no nosso coração, a palavra fez no nosso coração morada, transformou. A palavra tem mudado as nossas estruturas. A palavra, meu Deus, tem transformado a nossa mente, todo o nosso ser. Tem nos feito viver, pensar, olhar, enxergar, ver as coisas de outro modo. É isso que a tua palavra produz em nós, uma mudança de mentalidade, meu Deus. É assim que nós estamos encerrando esse ciclo de 21 dias de jejum e de oração, com a nova forma de enxergar a vida, as pessoas, as coisas que se processam ao nosso redor. Obrigado por isso, meu Deus. É assim também que fechamos esse ciclo de 4 mensagens de uma série. Esse é o 4º domingo. O Senhor nos trazendo uma visão mais ampliada, o Senhor nos fazendo enxergar coisas que antes não conseguíamos perceber, porque a tua palavra diz que as coisas espirituais, elas só são discernidas espiritualmente. Obrigado, meu Deus. Leva-nos em paz com esse novo entendimento, com essa visão diferente a partir de hoje. Que a palavra que veio nos transformar continue transformando a nossa vida, dia após dia. Leva cada família na tua paz. Que o Senhor continue abençoando os teus filhos. O mês de junho, meu Deus, já está indo para o seu final. Ainda há tempo do Senhor fazer milagres. Ainda há tempo do Senhor trazer provisão sobre essa família.
Há pessoas que precisam de um milagre ainda esse mês. O Senhor é Deus de milagres e nós vivemos de milagres. Que isso seja notório na vida dos teus filhos. Obrigado por essa noite. Obrigado por este tempo na tua casa, um tempo especial de renovo e de refrigério. Saímos daqui, meu Deus, com uma certeza: o Senhor tem se movido no nosso meio e tem feito maravilhas em nosso meio, e por isso o nosso coração se alegra. Te agradecemos por isso. Leva o teu povo na tua paz, protegido, guardado. Que os anjos poderosos do Senhor estejam sempre protegendo os teus filhos, a família e o lar. Saímos com essa palavra no nosso coração. Obrigado por tudo, meu Deus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vou em paz. Uma ótima semana. Deus abençoe sua casa, sua família.